Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 11. João, capítulo 11, conta a história de um episódio que aconteceu nos dias de Jesus e mostra a maneira como Jesus encarou essa difícil situação. Mas antes de eu trazer essa palavra para você, eu quero só dar uma nota aqui a respeito dos testemunhos. Talvez alguns que estão nos visitando, ou aqueles que não foram ao encontro, é normal ficar um ponto de interrogação na cabeça, mas por que todo mundo chega e tem que dar recadinho para o pai, para a mãe, para o marido, para o filho? O que está acontecendo? Irmãos, mais do que a gente imagina, o diabo tem investido todas as suas forças e estratégias para destruir a família, para acabar com os relacionamentos dentro dos lares, porque ele sabe que uma família destruída são várias vidas destruídas e várias outras vidas à volta dessas pessoas que serão destruídas. E a primeira coisa que uma pessoa toma consciência quando ela tem um verdadeiro encontro com a presença de Deus é qual a sua postura na família até aquele momento e como ela deve daqui para frente. Então esses testemunhos dizem: olha, você ganhou um novo marido, você ganhou uma nova esposa. Nós aqui, como pastores, queremos dizer para vocês que vocês não vão ter pessoas perfeitas daqui para frente, porque não existe essa categoria de pessoas. Ainda vão haver falhas daqueles que foram ao encontro com Deus, mas certamente haverá um coração muito mais quebrantado para se arrepender e para dizer: eu quero mudar, eu errei, ainda estou errando, mas vou mudar. E um outro aspecto muito importante, a questão do perdão. Igreja, eu quero dizer isso para você: se você quiser cada dia mais crescer na presença de Deus, você precisa aprender a perdoar. O perdão, ele afeta as tuas finanças. Porque Jesus disse que se alguém for levar uma oferta no altar e se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, nem mexe nas finanças, deixa lá e vai resolver. Ou seja, a falta de perdão, ela impede a tua vida financeira de prosperar. A falta de perdão trava as tuas orações, bloqueia a tua fé. A falta de perdão é devastador na vida de qualquer pessoa. E eu, como pastor, ouvindo esses testemunhos, esse é um dos aspectos também muito trabalhado em qualquer encontro com a presença de Deus. Você não tem nada na tua vida se você não decidir perdoar aqueles que te ofenderam. Igreja, eu vou estar insistindo com a igreja nesses dias, para que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando nessa área de cada um, em nome de Jesus. E eu queria fazer uma oração antes de pregar. Pegue na mão de uma pessoa e ore com essa pessoa agora. Fale com Deus nesse momento. Ore com essa pessoa dizendo: Deus, nós queremos a tua presença. Obrigado por esses testemunhos. Obrigado porque o Senhor já está aqui. Nós queremos ver algo novo do Senhor neste momento. Aleluia. Sim, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo que estás aqui. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito. Obrigado. Amém? Diga para o seu irmão: Deus vai falar com você ainda agora. Abra seu coração, libera perdão, recebe o que Deus tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, João capítulo 11. Essa palavra, antes de ler, essa palavra Deus deu no meu coração quando nós estávamos em férias no Nordeste esse ano, e num momento ali muito difícil da minha vida, em que eu estava ali na beira do mar, aquele mar azul à minha frente às 6 da manhã, com a minha Bíblia, com o meu pé sobre a areia, sentindo aquela brisa. Estava muito difícil aquele momento, foi muito complicado. E naquele instante Deus falou ao meu coração e trouxe essa palavra que me edificou muito. Eu pregando essa palavra nessa viagem que fizemos a Boa Vista, eu me lembrei que eu não tinha pregado essa palavra na igreja ainda. E eu sei que essa palavra vai abençoar o seu coração. Amém? João capítulo 11 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria,
cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Diga comigo: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ele, por ela. Queridos, essa palavra ela marcou o meu coração, especialmente por causa do momento delicado que estávamos vivendo, ainda estamos vivendo, mas já temos visto algum agir de Deus liberando recursos. E no momento da construção, eu orava pela construção quando o Pai colocou essa palavra no meu coração e me mostrou algumas verdades que eu quero dividir com você. Jesus estava numa cidade em Betânia, a 2 dias de caminhada da cidade onde morava Lázaro e suas irmãs. E veja, o quadro é esse: Lázaro fica tão doente e a situação é tão grave que as irmãs de Lázaro pedem para que se dê um recado a Jesus. Naquela época não tinha celular, não tinha SMS, não tinha e-mail, não tinha MSN. Eu imagino que se talvez tivesse seria mais fácil. Jesus puxava no seu manto o seu celular e sim, Lázaro está doente, mas não foi o caso, não tinha isso. Se quisesse haver comunicação, tinha que ir pessoalmente até lá. E Jesus estava a 2 dias de distância. E esse quadro mostra a gravidade, porque para alguém ter que ir lá avisar Jesus, é porque a situação já era muito grave. E quando essa pessoa chega até Jesus, o Senhor tem uma atitude maravilhosa, uma atitude que quando eu li, saltou aos meus olhos. E eu também imagino, eu gosto de fazer essa figura na minha mente, Jesus ali pregando o Evangelho, ensinando as coisas para as multidões, sentado ali com ele falando, pregando e ministrando, e os discípulos que funcionavam meio que como guarda-costas de Jesus, em volta de Jesus, perceberam esse viajante que vinha correndo para contar a notícia, e ele foi chegando: cadê Jesus? Eu preciso falar com Jesus. Talvez um dos discípulos em volta de Jesus se levantou e foi falar com ele: escuta, você precisa de alguma coisa? Não, eu preciso falar com Jesus. Mas ele está pregando, ele não vai poder te atender agora. Não, mas eu tenho que falar com Jesus, eu tenho uma notícia importante. Ele falou: olha, e Jesus naquele momento ouviu aquele burburinho. Isso tudo eu estou imaginando, tá, irmãos? Ele olha para o rapaz, faz um sinal com o olhar, aquele olhar doce: deixa ele vir. O rapaz chega e fala: Senhor, Lázaro, aquele que tu amas, está doente. Irmãos, Jesus percebe a gravidade, por saber que alguém vindo numa caminhada de 2 dias para poder dar esse recado, porque a situação era grave. Acima de tudo, ele era o Senhor, o próprio Deus. Ele sabia que Lázaro estava enfermo, mas ao saber da enfermidade, da gravidade, aqui tem uma atitude de Jesus que nós precisamos aprender. Ele imediatamente declara: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A maneira como você encara os desafios, a maneira como você bate de frente com as dificuldades que surgem, a maneira como você responde no imediato a uma notícia errada, a uma notícia difícil, uma notícia complicada, ela determina qual vai ser o teu futuro. A maneira como você corresponde a como você ouve a notícia má, como você dá a resposta, vai dizer se você vai ser bem sucedido ou se você vai ser derrotado. Porque a palavra de Deus diz que o justo não teme a má notícia. Pode vir o que vier, irmãos, pode vir a notícia difícil que for, pode vir o relato de crise que for, se você confia no Senhor, você vai fazer como Jesus vai dizer assim: esse problema não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Existem 2 maneiras como você pode encarar um problema. Jesus deu o recado. Você pode encarar um problema para a morte, ou você pode encarar um problema para a glória de Deus. Quando você encara um problema para a morte, os sintomas são desespero, angústia, ansiedade, vontade de fugir, choro desesperado, agonia que não passa, tristeza profunda que não vai embora nunca. Não estou dizendo que quando a gente recebe uma notícia ruim não pode bater a tristeza, mas a palavra de Deus diz que a tristeza ela dura uma noite, pela manhã ela vem alegria, ela não permanece. Mas Jesus ensina aqui como é que eu tenho que lidar diante de más notícias, de maus presságios, situações difíceis. Primeira coisa que eu tenho que fazer, e tem a ver com o que eu preguei no domingo passado: eu preciso
fazer uma declaração de fé, onde eu digo: este problema, esta enfermidade, ou seja lá o que for, eu declaro: este problema não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quantos têm diante da sua vida um problema, uma situação grave que precisa ser enfrentada? Levante a sua mão. Uma situação a ser resolvida. Eu quero que você fique com a sua mão levantada, se é o caso. Olha a sua volta, veja quantas pessoas têm problemas e situações graves a serem resolvidas. Muitas pessoas. Agora eu quero que você faça algo comigo pela fé. Levante a sua mão direita apontando assim o seu dedão para este problema. Veja esse problema e diga assim comigo: este problema. Está fraco, irmãos? Diga: este problema não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A maneira como eu vejo os meus problemas vai dizer se eu vou ser bem sucedido ou se eu vou ser derrotado. A grande questão está em como eu vejo. Diga: como eu vejo. Irmãos, o problema não é o problema. O problema é como eu vejo o problema. A Bíblia diz em Eclesiastes 2,14 que os olhos do sábio estão no seu entendimento. Isso quer dizer que quando eu encaro as situações à minha volta, eu não sou movido pelo que eu vejo com esses olhos carnais, mas eu sou movido pelos olhos do meu entendimento. E o meu entendimento é a minha fé. Há uma canção que tem sido cantada nesses últimos dias por um desses cantores famosos, que ele diz que na canção, muitas vezes, nós nos vemos fracos, mas a nossa estrutura é a nossa fé. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Quando eu vejo um grande problema diante de mim, o que Deus espera de mim é que eu não veja apenas com esses olhos e me mova e me afete pelo que eu estou vendo, mas eu exerça a minha fé, porque os olhos do sábio estão no seu entendimento, na sua fé. E a maneira como Deus quer que você encare o que você está passando hoje vai mudar a tua trajetória. Pegue na mão do seu irmão e diga assim para ele: Deus quer mudar a maneira como você enxerga as coisas. Diga para o seu irmão assim: você anda muito movido pelo que os teus olhos carnais te mostram. Hoje o Espírito Santo de Deus vai te levar a ser movido pelos olhos da fé. Amém? A maneira como nós vamos ver os nossos problemas vai determinar a nossa vitória, porque cada problema que surge na nossa vida, o Senhor quer me mostrar 4 coisas. Há 4 verdades que essa declaração de Jesus me ensina. Não é para a morte, mas é para a glória. A primeira verdade é que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o fim, está escrito em Eclesiastes, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Quando você encara um problema, Deus quer que você enxergue esse problema já pelo fim dele. Deus quer que você, pela fé, entenda o seguinte: esse problema vai resultar em muita glória para Deus. Essa situação que eu estou vivendo pode estar difícil agora, mas não vai demorar muito tempo. Eu vou ter um riso nos meus lábios, eu vou ter uma canção no meu coração e eu vou cantar o canto da vitória. É assim que Deus quer que você enxergue. Não seja movido pela tristeza que um problema causa no início. Comece a pensar no fim dele. Se você está sofrendo no seu casamento com um cônjuge que não quer saber de Deus, que não quer saber das coisas, que é envolvido totalmente mergulhado no vício, na bebida, a uma pessoa difícil, uma mulher complicada, eu estou te convidando agora em nome do Senhor Jesus a entender e ver o fim disso, que é melhor do que o começo. Se o que você está vivendo é isso, eu tenho que te dizer: Deus vai usar este problema para a glória dele. Deus vai transformar essa situação e no fim você vai se alegrar. Quantos creem nisso? Se você está passando por um problema de dívida e não sabe como vai resolver isso, o Senhor está te convidando: enxergue o fim, enxergue a provisão, enxergue o recurso, enxergue o milagre chegando. Veja o fim disso, não seja movido apenas pelo que está acontecendo neste momento. Amém? O Senhor quer que vejamos pela fé o que Ele vai fazer.
Ele quer despertar em nosso coração a alegria do que está por vir. Diga assim comigo: alegria do que vai acontecer. Diante de um problema que você está vivendo, Deus quer despertar no teu coração a fé de conseguir se alegrar, não com aquilo que está vivendo de difícil, mas se alegrar com o que você crê que vai chegar. Sabe por quê, irmãos? O diabo quer roubar a tua alegria. Sabe por que o diabo quer roubar a sua alegria? Porque ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Se ele rouba a tua alegria, ele rouba a força do teu coração. E a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Eu não estou falando para pessoas fracas, eu estou falando para pessoas fortes. Amém. Esse amém é de gente forte. Amém. Então diga para o seu irmão: você é forte. Diga assim comigo, porque a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Diga assim: eu sou forte. A alegria do Senhor está em mim. Amém. O que o maligno quer é roubar esta alegria, é tirar de você essa força que consiste na alegria do Senhor. Agora preste atenção nisso. Sabe como foi que Jesus enfrentou a cruz? Primeira pergunta: você acha que Jesus queria passar pela cruz? Lá no jardim do Getsemane ele disse assim: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Ele não queria, mas em Hebreus está escrito que ele enfrentou a cruz e suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Ele sofreu com aquilo que ele sabia que ia passar, mas depois a alegria do Senhor no seu coração começou a dar forças a ele, porque eu imagino que quando ele começou a ser esbofeteado, quando ele começou a ser acusado, quando ele começou a apanhar, ele começou a se lembrar assim: está escrito que no terceiro dia eu vou me levantar, eu vou pisar na garganta de Satanás, eu vou arrancar a chave da mão dele e eu vou levantar uma geração de adoradores que serão livres da morte, do inferno, do pecado, e eles adorarão ao Deus eterno para sempre. Vai valer a pena o meu sacrifício, vai valer a pena essa dor, vai valer a pena tudo isso que eu estou passando. Eu vou me alegrar no Senhor, eu não vou desistir. A maneira como você enxerga o seu problema te dá forças para enfrentar o teu problema, e se você conseguir pela fé se alegrar pelo que está por vir, a tua força será muito grande. A Bíblia diz em Provérbios que se no dia da angústia você se mostra fraco, quão pequena é a tua força. É no dia da angústia que você tem que estar forte. Mas eu não consigo, pastor. Então veja pela fé a vitória que Deus já preparou para você. E eu já vou profetizar. Eu já posso ver uma grande liberação de recursos vindo para a tua mão. Eu já estou vendo no meu espírito um mover de Deus na tua casa tão grande, que eu vejo você assim sentado na mesa com um sorriso nos lábios, dizendo: meu Deus, o que o Senhor fez na minha casa? Eu estou aqui bobo, chapado de ver o que o Senhor fez na minha família. Vai acontecer. Aquela pessoa da tua família que mais perturba você com seus pecados vai ser a que mais vai rápido chegar aos pés do Senhor. E ainda vai ser mais crente que você. E ainda vai dizer para você: você não vai na igreja hoje não, é? Você duvida que Deus pode fazer isso? Pegue na mão do Senhor e creia. Diga para ele: creia. Enxergue isso pela fé. Aquele negócio que está travado e você está passando um deserto terrível, porque esse negócio que já era para ter sido liberado, aquela assinatura que já era para ter saído, aquela venda que já era para ter acontecido, não aconteceu. Eu estou dizendo: enxerga esse problema para a glória de Deus e não para a morte, porque vai ser liberado, vai ser conduzido em vitória esse negócio, e você vai se alegrar no Senhor. Amém? Mas não espere acontecer para se alegrar, se alegre agora, porque isso vai te dar forças. Em segundo lugar, Deus tem um propósito naquilo que você está vivendo. A primeira coisa que Deus quer que você enxergue quando você está passando por um problema é que o fim vai ser melhor.
Dias melhores estão por vir. Quantos podem dizer assim? Levante sua mão bem alto e diga assim bem forte comigo: eu já estou vendo. Diga mais forte: eu já estou vendo. Eu já posso ver a minha vitória chegando. A alegria do Senhor no meu coração. Obrigado, Jesus. Amém? É assim que tem que acontecer, irmão. Em segundo lugar, Deus tem um propósito nesse negócio difícil que você está vivendo. Eu não aguento mais. Estou doendo. Eu sei. Mas Deus tem um plano nesse negócio. Deus não deixou você sozinho. E Deus está usando esse negócio para mexer em algumas coisas na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus está usando isso aí. Porque lá do outro lado você vai sair mais forte, com mais fé, com mais alegria, firmado na rocha. Não vai ser qualquer coisa que vai te derrubar. Não vai ser qualquer desafio que vai abalar a tua estrutura. Deus está usando isso. Salmo 119, 71 mostra que Davi entendeu isso, quando ele fala assim: foi bom eu ter passado pela provação. Foi bom eu ter sido afligido, porque assim eu pude aprender os teus preceitos. Quando Deus permite que passemos por desertos como esse que você está passando, tem uma coisa principal que Deus quer fazer. Sabe o que é? Sabe o que é? Deus quer tratar com o seu orgulho. E se você pensou assim: ah, pastor, mas isso eu já sou tratado, eu preciso dizer para você: você é o primeiro que Deus está tratando com isso. Porque todos nós lutamos com orgulho no nosso coração. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, está escrito: eu te fiz passar pelo deserto para provar o teu coração, para te humilhar e saber o que estava no teu coração. Deus tem um plano nesse negócio que você está vivendo tão difícil. Aliás, sinto pelo Espírito Santo dizer isso: essa perseguição que você está sofrendo, essas acusações dessa pessoa que sabem a ferida onde pegar na ferida, onde dói, as palavras que você tem ouvido e você tem dito para Deus: eu não mereço ouvir isso, eu não podia estar ouvindo isso. O Senhor sabe do meu coração como eu tenho me esforçado, como eu tenho me dedicado, como eu tenho buscado a melhor maneira de fazer, mas essa pessoa usada pelo maligno tem trazido palavras que tem te humilhado, que tem te apertado, que tem te deixado para baixo. É Deus que está dizendo isso para você. Sabe o quê? Eu estou permitindo, porque eu estou tratando, eu tenho um propósito nessa perseguição. Eu vou te levantar, eu vou arrancar esse orgulho do seu coração. E precisa ver isso, sabe por quê? Porque existe uma lei espiritual. Leis não se quebram. Se alguém quebra uma lei, sofre consequências. As leis existem para quem crê e quem não crê. As leis de Deus. Por exemplo, existe a lei da gravidade, certo? Se eu pular do 10º andar dizendo assim: eu não creio nessa lei, ela não vai me afetar, o que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer as consequências de quebrar a lei? Mas eu não acredito na lei da gravidade. Não interessa. Assim também é a lei espiritual. Quando Deus estabelece, a pessoa que quebra vai sofrer consequências, mas quem obedece recebe a bênção. Existe uma lei que diz assim: os humilhados serão exaltados. Diga comigo: os humilhados serão exaltados. Se você está passando por um processo de humilhação, não reclame, não murmure, não xingue, não ache ruim. Haja pela fé. Não tente vingança e não tente dar o troco. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo você passar pelo princípio da lei. Os humilhados serão exaltados. Se você está sendo humilhado, é porque está chegando a hora em que Deus vai te levantar. Quantos têm passado por um processo de humilhação nesses dias? Fique de pé rapidinho, rapidinho.
Você tem sido humilhado com situações, circunstâncias, palavras, perseguições. Eu preciso dizer para você, está chegando a sua hora de ser exaltado. Se você não estava passando por esse processo de humilhação, com o coração correto, diante de Deus, conserte isso urgente agora. Peça perdão ao Senhor por não ter entendido. E diga: Senhor, eu me submeto à tua vontade, porque eu sei que eu serei exaltado. Pegue, você que está sentado, pegue na mão de um desses que está em pé. Faça uma oração bem rápida. Todos. Não deixe ninguém sem uma oração. Rápido. Ore por eles, diga: Deus dá força. Faz ele entender que o Senhor tem um plano nesse negócio. Faz ele entender que o Senhor está usando essa circunstância para tratar. Amém? Pode se assentar, querido. Aguente o trânsito. Deus está te ensinando. Aquela canção: Deus está me ensinando a viver para mim. Deus está ensinando. Deus tem um plano nesse negócio que você está vivendo. Para de reclamar. Aguenta, vai passar. O rio vai parar, o mar vai se abrir, a chuva vai cair, Deus vai te levantar e o tempo do choro vai acabar e Deus vai trocar as lágrimas dos teus olhos por um riso nos teus lábios, porque Ele é fiel, irmão. Amém? Glória a Deus. Terceiro, quando temos a oportunidade de glorificar a Deus incondicionalmente. Esse problema que você está enfrentando, em primeiro lugar, Deus quer que você veja depois, se alegre com a vitória que vai vir. Em segundo lugar, que você saiba que Deus tem um propósito nisso que você está vivendo. Terceiro, que você use esse problema para glorificar a Deus. Irmãos, dar glória a Deus, louvar a Deus, exaltar o Senhor quando as coisas vão bem é fácil. O que mexe com o coração de Deus é uma atitude de fé no meio da tragédia, no meio da dor, no meio da dificuldade. Ainda assim você dizer: bendito seja o nome do Senhor. Isso é o que a gente chama de sacrifício de louvor. Quando todas as circunstâncias me dizem para não fazer isso, mas eu escolho, eu decido, o meu Deus é digno de toda a glória. Jó passou por isso. Naquele dia ele perdeu tudo. Ele perdeu seus filhos. Chorando ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor espera que nesses momentos do meu deserto, das coisas difíceis, que eu saiba glorificar a Deus, que eu saiba oferecer a Ele o meu louvor, a minha adoração. Como aquela mulher que eu já falei para vocês, mas vou repetir nesse contexto. Aquela mãe que não tinha filhos, e Eliseu profetizou, e um ano depois ela estava com um bebê no colo. E aquele menino um dia trabalhando com o pai no campo, filho único, teve uma forte dor de cabeça. O pai mandou levar para a mãe, e ela pegou no colo. Em nome de Jesus, você nunca vai passar por uma situação dessa. Amém. O menino no colo começou a agonizar. Aquela dor terrível, a mãe chorando com o menino no colo. Você sabe o que? Não sabe, nem vai saber em nome de Jesus o que é. Uma mãe olhar para o olho do menino e o menino morrer no seu colo? Não, nós não sabemos o que é isso. E nem vamos saber em nome de Jesus. Amém. Agora, a atitude dessa mulher é uma atitude que mostra o que é isso aqui, dar louvor no meio da tragédia. Ela põe o menino na cama, ela não vai falar com o marido, para dizer sobre, presta atenção, ela não foi dizer para o pai que o filho morreu. Ela chega para o homem e fala: prepara um carro para eu ir me encontrar com o profeta. O homem fala: mas hoje não é festa, hoje não é dia de lua nova, você vai falar o que com o profeta? Deixa, eu quero ir falar com o profeta.
Ela vai ao encontro do profeta. E ela chega diante do profeta. O seu discípulo tenta saber dela o que é. Não descobre, ela se ajoelha chorando aos pés do profeta. Quando o discípulo vai tentar mexer nela, o profeta fala: deixa essa mulher, ela está angustiada, diz que Deus não me revelou o que é. E ele tenta descobrir e fala: vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? Sabe o que a mulher diz? Vai tudo bem. Irmãos, quando eu penso nessas circunstâncias, eu me envergonho das minhas atitudes no meio das minhas tribulações. Quando eu penso na atitude dessa mulher, eu tenho vergonha de como eu reagi quando as coisas ficaram difíceis para mim. Quando eu me achei no direito de xingar, de reclamar, de murmurar. E tem gente que ainda diz para Deus: pô, Deus, eu não mereço isso. Até quando você vai? Louco. O que Deus espera de mim e de você é que, enfrentando desertos, eu saiba que Ele é maior do que todas as coisas. Eu saiba que Ele é Senhor, está sobre o trono, e que o seu domínio se estende dos céus sobre toda a terra, e que não cai um fio da minha cabeça que Ele não tenha conhecimento. Ele espera que nesses momentos, com dor, com tristeza, com seja lá o que for, eu diga para Ele: bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo? Se você está entendendo e está passando por momentos como esse, eu quero te dar uma chance para você dar louvor para Deus agora. Se você está passando por um deserto difícil, por que você nesse momento não dá louvor para Senhor? Levante as suas mãos, com as suas palavras. Você tem a chance. Você tem a chance. Abre a sua boca, glorifique. Pode ser que a tua vitória esteja nisso. Não é o que a gente tem cantado, irmãos? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Aí o que acontece? Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Essas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. E o louvor, ele tem um poder que você não sabe. O louvor, ele libera das mãos de Deus uma ação poderosa a teu favor. É por isso que a canção diz: ele vai na frente. Quando você está louvando, você está dizendo: Deus, é tudo teu, tu é agora, é teu poder, teu é o domínio. Você está, preste atenção. Quando você está louvando sem problema, Deus aceita? Quando você não tem problema e está louvando, Deus recebe louvor? Sim. Mas quando você está louvando e está passando um grande problema, Deus não apenas recebe, como Ele age no problema. Em quarto lugar e último, mergulhe. A instrumentalidade da dificuldade. O problema, quando você enxerga que tem um fim melhor do que o que ele começou. Quando você enxerga que Deus tem um propósito naquele problema.
e que Ele te dá uma oportunidade de você dar o teu melhor louvor para Deus, esse problema se torna, na verdade, um instrumento para despertar em você pelo menos 4 alicerces de um relacionamento mais íntimo com Deus. Quantos querem ser mais íntimo com o Senhor? Quantos querem acordar de manhã e ouvir aquela voz dizendo: que bom que você acordou, meu filho, eu estava com saudade de falar com você. Quantos querem, no meio do trabalho, sentir aquela voz dizendo: você é meu filho, mas você é meu amigo também, eu amo estar. Nós temos muito que crescer na nossa intimidade com o Senhor. E os problemas que enfrentamos, quando enxergados pela fé da maneira correta, como Deus quer que enxergue, para a glória e não para a morte, Ele nos ensina 4 valores. Diga assim comigo: 4 valores. 4 princípios que me ensinam a ser mais íntimo do Senhor. Primeiro deles, o problema me ensina a buscar a Deus. É verdade ou não é, irmãos? Tem crente quando não tem problema nem ora. E quanto maior o problema, ele fica um crente, irmãos. Vai no monte, fica na vigília, jejua, ora, busca a Deus. Eu tenho para mim que Deus, quando enxerga às vezes um filho daquele buscando mesmo, Ele fala assim: está tão bom, eu vou até deixar ele um pouquinho mais nesse deserto para ele continuar me buscando dessa maneira como ele está. Hebreus 11:6 diz que Deus é abençoador daqueles que o buscam. Tem bênçãos que vêm para todos, mas tem certas bênçãos, aquelas bênçãos que podem mudar a tua história. Quantos estão precisando de algumas bênçãos que vai mudar teu rumo, tua história? Quantos querem uma bênção dessa? Então escute, esse tipo de bênção que muda a tua história só vem quando você busca, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. É quando você busca Deus com todo o teu coração, com choro, com pranto, com lágrima, com jejum, dizendo que precisa dele, que quer ele. Aí, irmão, não tem inferno, não tem armadilha do capeta, não tem principado e potestade que possa deter o agir de Deus, porque agindo Deus, o problema se torna um instrumento de Deus na minha vida para me ensinar a buscar. Segundo lugar, para me ensinar a confiar. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto ele vai fazer, irmãos. Mas é no meio do problema que Deus trabalha na minha confiança. Terceiro, o problema se torna um instrumento porque ele me ensina a esperar. A gente precisa entender o que Deus está falando quando Ele fica em silêncio. É porque Ele está trabalhando. O silêncio de Deus não é maldição. O silêncio de Deus é tratamento e bênção na nossa vida. Como eu já disse para vocês, o que fortalece a gente não é a bênção quando chega. O que fortalece é a espera. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Diga assim comigo: é na espera que eu me fortaleço. Por isso que o precipitado peca, porque o precipitado é fraco, porque não espera. Quando você espera, e quanto mais você esperar, mais forte você vai ficar. Então, a partir de hoje, nunca mais diga para Deus: Deus está demorando tanto. Diga para Ele: Senhor, como o Senhor está me fortalecendo nessa espera, como eu estou ficando cheio de fé. Obrigado pela oportunidade de esperar. Em último lugar, a instrumentalidade do problema me ensina a descansar. Não tem como você ter um relacionamento íntimo com Deus se você não descansar no Senhor. Um texto já tão repetido, e volto a dizer nesse contexto, Isaías 30:15: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na confiança e na tranquilidade. Diga: tranquilidade. Está a vossa força.
Diga para o seu irmão assim: você precisa sossegar, irmão. Diga para ele: relacionamento com Deus é busca, confiança, espera e descanso. Acabou. Depois que Deus colocou essa palavra no meu coração, minha maneira de ver os problemas mudaram. E vai mudar a sua. Amém.